Para quem está acompanhando a gente, talvez a gente falou isso e ele pense assim, nah, para mim não afeta nada. Traz aqui para a gente alguns exemplos do tipo assim, ó, nisso aqui vai te afetar o IOF por causa disso aqui. Nesse outro aqui vai te afetar por causa daquele outro ali. Já vamos trazer a reforma tributária também nesse caso aí. Quais são os exemplos que tu daria, que se enquadraria para o pequeno, para o médio, para mostrar para ele que isso vai afetar ele sim? A taxa de juros hoje, estamos em maio de 2025 aqui gravando o podcast, a nossa taxa de juros está em 14,75, a taxa Selic, né? É a taxa básica de juros que ela rege todo tipo de crédito e outras coisas. Então, assim, em primeira mão, o que fica mais caro, o que fica mais fácil de você verificar a alteração? É a captação de crédito, né? A obtenção de crédito. Então, hoje, as taxas de juros, elas são mais altas. Então, consequentemente, você paga mais pelo crédito. E o IOF, né? Se falou muito agora, em IOF em maio também, houve uma mudança, um aumento da alíquota do IOF. O IOF, ele incide sobre o crédito. Não é só, o pessoal estava falando muito de conta global, cartão internacional, incide IOF, o Imposto sobre Operação Financeira. Porém, sobre o crédito que você capta lá no banco, o banco ele te cobra o IOF, que antes, para a pessoa jurídica, ele era, quem não era do Simples, era 1,88, foi para 3,95 o percentual de IOF. Então, ou seja, ele dobrou. Mais que dobrou, né? Mais que dobrou, né? Um pouco mais. E aí, para a empresa que era do Simples, tinha uma redução, era 0,88, foi para 1,95. Então, assim, muitos empresários não projetam isso, porque realmente foi... esse é um imposto, o IOF, ele é um imposto que ele pode ser alterado por decreto, a qualquer momento. Ele pode ser aumentado ou reduzido. Ele não segue uma regra tributária, não vou entrar muito nessa parte mais jurídica, mas existem uns outros impostos, você precisa respeitar um período, você só pode começar a valer a partir do ano seguinte. Não, o IOF é um desses impostos que você... o governo foi lá, né, resolveu alterar a alíquota. No dia seguinte pode começar a valer. Então, é muito volátil, é muito perigoso, né? Você não ter... você precisar de capital, não ter uma reserva, não ter um cuidado de ter o seu financeiro bem estruturado para estar, vamos dizer assim, precavido dessas mudanças, essas alterações que fogem um pouco ao seu controle. É isso aí, principalmente no cenário econômico que a gente está agora, né? Estamos gravando isso aqui em maio de 25, que tem muito... dá para a gente falar que está em recessão, vai? Ele não está declarado, mas pelo menos o que eu sinto dos clientes que eu estou atendendo, dá para dizer que reduziu muito o volume de venda. O que acontece... A e taxa aí, de juros só para eu concluir, porque senão o que eu falei não vai encaixar. Sim. No momento que reduz a taxa de venda, eu tenho mais dificuldade do fluxo de caixa, de pagar as contas, e eventualmente eu preciso acessar um empréstimo que antes eu não precisava. Então, no momento em que eu tenho um pouco mais de recessão, que está mais difícil de vender, que eu estou tendo inadimplência mais alta no mercado, né? 8 a cada 10 famílias estão endividadas. No momento que eu tenho isso, e eu tenho que recorrer a um empréstimo, e o empréstimo também ficou mais caro. Mas não vou nem entrar no mérito de ser difícil conseguir ou não, mas se torna mais difícil de você conseguir pagar, porque ele aumentou o valor, porque tem um imposto maior agora, né? Se vira um custo maior na empresa do que você já tinha dificuldade para pagar e ainda aumenta. E assim, o que acontece com a taxa de juro alta, ela favorece o investidor, né? A taxa Selic para renda fixa, quem aplica... percebe que você consegue tirar uma renda, uma margem de rendimento, né? O rendimento de 1% ao mês. 1% mínimo ao mês que você consegue, sem ter risco nenhum do seu dinheiro, nada. E o que acontece? As pessoas, elas estão retendo mais o dinheiro, mantendo o dinheiro, quem tem dinheiro, nos seus investimentos. Então, o consumo está reduzido. Né? Percebe-se, eu também percebo aqui, nosso mercado, os meus clientes, eles têm
estão tendo mais dificuldade de fechamento de venda, porque É uma bola de existe neve, né? o medo de você comprar, ter um recurso e acabar tendo dificuldade de pagamento, e ao mesmo tempo o favorecimento de você ter o dinheiro guardado porque você consegue um rendimento alto e sem risco algum. É uma bola de neve, né? Claro. Porque o primeiro que deixa de comprar é aquele que tem medo. Ele não está passando por nenhum real desafio financeiro, mas ele tem medo do que pode acontecer. Aí ele retrai. No que ele retrai, ele não gastou mais contigo, não gastou mais comigo. A minha entrada diminui. Aí eu vou retrair também. E aí, quando eu retraio, isso vai para o próximo, vai para o próximo. Então, vira um efeito bola de neve, não vira? Vira. Taxa de juro alta é um efeito que as empresas vão sofrer recessão. Então, assim, quanto mais baixa a taxa de juro, mais dinheiro gira. Né? Porque aí as pessoas têm mais facilitação de crédito, as empresas começam a fazer seus investimentos, porque muitas empresas seguram o investimento por causa desse medo de descapitalizar, de ficar sem caixa. E hoje o caixa é o principal motivo de fechamento, falta de caixa, né? O principal motivo de fechamento dos negócios. Porque é por falta de dinheiro, a maioria que fecha. Porque se você não tem, você esgotou todos os recursos. Então assim, isso é um grande desafio que as empresas elas precisam ter um controle muito mais rigoroso de custos, uma gestão muito boa de recebíveis, não deixar não perder dinheiro com as vendas, otimização de recurso. A palavra, a frase da vez desse período que nós estamos passando é a otimização dos recursos. Ô, Fran, a gente falou um bocado aqui da parte de captação de recursos, né? Principalmente nesse período agora da economia, que tem muita empresa precisando e ela ficou mais cara agora, essa captação. Mas o IOF, para o empresário, ele impacta em mais coisa também, não impacta? Ele impacta nas compras, né? Se, por exemplo, a mercadoria ou a matéria-prima que você utiliza, ela é importada. Você faça importação direta ou você compra mercadoria importada, ela vai ficar mais cara, porque além do dólar, que você tem o câmbio do dólar, você paga IOF sobre essa compra de dólar, né? Que você precisa transformar o real em dólar para comprar do seu fornecedor lá fora. Então, antes era 1,10 a taxa de IOF sobre o câmbio. Agora é 3,5. Então, tudo que é importado, que tem parte importada, automaticamente vai subir. Matéria-prima, né? Matéria-prima, o básico. Vamos lá. Não necessariamente você importa, mas o teu fornecedor importa. Se o teu fornecedor importa, o custo para ele aumentou, ele vai ter que repassar isso para você. É muito raro. Então, provavelmente, a gente vai começar agora nos próximos meses, nessa lógica, a sentir um aumento de insumos que, teoricamente, a gente achou que não seria afetado. Mas é aquele meu fornecedor, ele importa, ele vai ter que pagar mais IOF, o custo para ele aumenta, ele tem que repassar esse custo para mim. Exato. E não é que ele aumentou a margem de lucro dele. Ele só está transferindo o imposto que ele está tendo que pagar lá. E quem não está transferindo pode estar tendo prejuízo, né? Então, assim, sempre que possível, o fornecedor vai transferir. Lógico que vai interferir o câmbio também, né? O valor, o preço, o dólar, né? Se o dólar estiver alto, aí uma coisa puxa a outra para cima, fica mais pesado assim. Então, são as duas taxas que são, né? A taxa cambial do câmbio mesmo do dólar e agora o imposto, a IOF, que subiu. Eu acho que dentro desse contexto aí, isso também fala um pouco sobre a importância da gente estar monitorando, né? Da gente estar acompanhando essas alterações de taxas, de impostos. É um negócio que o empresário precisa estar atento, né? Sim, precisa. Aí dentro do que eu te falei. Como no caso do IOF, todo mundo foi pego de surpresa. E realmente a legislação tributária diz que pode ser aumentado ou diminuído a qualquer instante. Então, assim... Você tem um controle, mas em partes. Você não consegue ter certeza se amanhã vai mudar, vai ter uma mudança muito brusca nesses impostos, né? O governo foi uma das medidas do governo para, vamos dizer, manter, né, cumprir a meta fiscal, porém, isso pesa. E aí,
o que as pessoas não entendem que o consumidor acha, não, eu não vou pagar, não vou sofrer consequências dessa alta, porque eu não viajo para o exterior, eu não compro mercadoria importada, as blusinhas da Shein, por exemplo. Eu não... Mas vai, porque tudo hoje, praticamente, é muito raro você ter algum produto, algo que você usa que não tenha algo importado. Às vezes não é, de novo, não é o produto que é importado, mas a matéria-prima daquele produto, aquela empresa importou. Uma parte que seja, né? Tu vai ver o made in Brasil, fabricado no Brasil, mas parte do insumo veio de fora. Que se pagou em dólar e teve IOF. Sim, próprio aço, que é uma matéria-prima para muitas coisas, né? Então, vai interferir, tende a interferir. Aí cabe, né, o fornecedor fazer esse repasse ou não. Então, assim, o que eu posso trazer, né, de reflexão sobre isso? Antes de repassar para o seu cliente, porque nós já estamos passando por um período assim, taxa de juro alta, deu uma reduzida nas compras, as pessoas estão tendo mais cuidado, mais cautela a comprar, existe uma taxa de inadimplência cada vez mais alta. Então, o que eu recomendo? Antes de repassar o valor para o seu cliente, que muitas vezes isso pode interferir nas suas vendas, é verificar ali dentro do teu negócio se existem custos que podem ser reduzidos para que o teu preço continue sendo competitivo.